Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Marcos, boa noite, Darcy, boa noite, pessoal que compareceu aí para o nosso grupo. O G7, hoje a gente vai falar sobre artista plástico o artista plástico talvez, nominalmente, não seja tão conhecido quanto Leonardo da Vinci, quanto Van Gogh, quanto talvez o Pablo Picasso. O nome Edvard Munch, um rapaz que foi crucial na arte. Depois dos 29 anos, ele foi convidado para expor as suas obras em Berlim, na capital da Alemanha. Ele expôs então um projeto que foi denominado como o Friso da Vida, no qual ele colocava e retratava nas suas obras a sua vida, que foi uma vida extremamente trágica. Inspiração. Munch ele se inspirava em coisas turbulentas da sua vida, como por exemplo angústias, pois há muita coisa em minha arte que só existe por causa delas. Ele deixava claro que a arte dele era totalmente inspirada nas situações ruins da vida dele. Mas que situações ruins? Só para vocês terem uma noção, vou falar um pouquinho da vida dele. A sua mãe morreu com tuberculose quando ele tinha apenas 5 anos. Sua irmã também faleceu com tuberculose aos 15 anos. A sua irmã mais nova, Laura, foi internada num hospital psiquiátrico como esquizofrênica. E seu pai, ele tinha surtos de depressão e um fanatismo religioso. A gente vê era uma vida bem difícil, porém que inspirava muito ele. Algo até um pouco incomum. E para a gente entender mais ou menos como ele pegava essa inspiração e passava para a tela, vou falar um pouquinho da obra mais famosa dele, que é O Grito. Na paisagem do quadro, são as montanhas de Oslo, a atual Oslo, Noruega. E ali ficava o hospital psiquiátrico, que a irmã dele foi internada, e ali próximo também tinha um matadouro de animais. Então naquele local juntava os gritos dos animais sendo mortos com os gritos dos loucos do hospital psiquiátrico. Isso inspirou ele a fazer essa obra. Bom, o tema do PIN seria um livro de objeto. Então pesquisamos. Ficamos pensando de qual maneira seria melhor de apresentar para vocês a vida de Edvard Munch. Então decidimos levar realmente o objeto ao pé da letra, fazer um livro de objeto. O livro de objeto, ele é um livro 3D ou livro pop-up, que é uma técnica muito utilizada em livros infantis. O objeto do nosso livro vão ser os retratos. Cada retrato em quadro vai ser... Tá vendo, né? Então, os retratos, eles são os livros dele, as obras dele, que são as principais obras que definem a vida dele. O primeiro quadro, que é o autorretrato com cigarro aceso, foi uma das primeiras obras que ele fez. E ela é muito comparada com a obra do Christian Krohg, que na época era uma força artística maior das poetas. Depois veio Munch. Mas estudando mais profundo as obras, elas não são iguais. Porque na obra de Munch, ele fez um filho escuro para poder destacar a figura do homem, a expressão dele. Não é apenas um homem entristecido, uma cara de mistério, que é uma característica que ficou bem evidente depois na vida dele. Estofado Primavera, ele de 1889, e foi um decisivo na vida dele, porque ele já começou com uma abordagem mais acadêmica na cultura. E com isso ele veio para alguns estudos em Paris, então aqui em Paris. E lá ele
conheceu Van Gogh, ele conheceu Toulouse, ele conheceu Picasso. E também é uma obra muito autobiográfica, porque autobiográfica. Porque no começo desse ano ele ficou bem doente e quando ele se recuperava, ele ficou a obra. E também tem as recordações da irmã dele. Aqui na parte central da obra tem uma jovem sentada, que está com o rosto bem pálido, está sendo auxiliada pela mãe, que está com o rosto bem mais estourado, bem mais vivo. Assim. Do lado esquerdo do quadro tem já é um lado mais escuro, é um lado mais sombrio, é uma atmosfera de quarto de uma doente. Assim. Do lado direito do quadro já entra a luz, já tem as plantas, tem a Javida pelo meio, que já é. E as duas personagens estão voltadas para a janela, que é tipo, esperando. Tipo, alguma esperança assim, de vida. Então ele fazia muito esse contraste entre a vida e a morte. Que é o quadro mais famoso dele, que é o Mito. Como o Peter falou, aqui na paisagem ficaria no ao lado, ficaria o hospício. Ele pintou esse quadro com ele como personagem principal numa época de desespero total da vida dele. Depois dele sofrer muito na vida, pegar muitos sucessos, muitos transtornos, ele pintou tentando talvez extravasar esses sentimentos. Como o sentimento ficou muito evidente, quando o fato foi exposto, causou muita polêmica e foi proibido para mulheres grávidas sobre o quadro, porque ele carregava muita tristeza e isso afetava muito. Ele mesmo explicou o quadro mais tarde como: eu estava andando pela rua com dois amigos quando o sol se pôs, e de repente o céu ficou vermelho como sempre. Parei e me encostei na cerca. Um coisa de fogo saiu esticado sobre o Jorge no mesmo estado. Meus amigos foram andando, enquanto eu estava atrás, sementemente. Eu ouvi um grito enorme e infinito da natureza. Talvez esse nome mesmo. Esse daqui é um dos últimos autorretratos dele e um dos últimos quadros também. Que ele se pintou de vermelho, deixou o rosto bem vermelho, como se estivesse de cabeça quente, assim, tipo alguém com. Ele fez a boca em formato de uma meia para baixo, e dá uma expressão de aborrecimento, alguém que já sofreu muito na vida, tristeza. E aqui desse lado ele passou a neve, o gelo, tipo uma coisa bem triste, assim. Então ele faz, mais uma vez, esse contraste entre a vida e a morte, esse balanço aí, entre a vida e a morte. Por que pareça, ele morreu aos 81 anos, tranquilamente na casa dele. Realmente, ele morreu de doença, morreu bastante. Como a gente percebeu, a vida dele foi bem melancólica. Um dos fatos importantes de citar é que em uma das exposições dele, em Berlim inclusive, teve uma semana só de exposição e foi fechado, foi proibida, porque o sentimento que causava nas pessoas era muito chocante, era muito impactante. Então realmente foi fechado e depois de um tempo ele voltou a Berlim com o dinheiro dele, alugando um novo barracão, e a partir daí ele começou a viver realmente vendendo os quadros. Bom, a gente fez um making off do trabalho inteiro, reunião e tudo mais. Espero que vocês gostem.
até triste com essa apresentação. Nossa, não acho que